aldeia em aldeia, cidade em cidade, pregando o reino de Deus, chamando o povo à conversão, ao arrependimento, à mudança de vida. E ele, depois de quase 2 anos e meio, começa a sua peregrinação em direção a Jerusalém. Ele sabe que é lá que se encerrará o seu ministério. Antes disso, ele anuncia alguns fariseus que vão pedir que ele vá embora e pare de pregar o reino de Deus. Ele anuncia que ele sabe que é chegada a sua hora e que não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Essa é uma palavra irônica dele, porque historicamente vários profetas mandados por Deus foram assassinados em Jerusalém, porque eles estavam transmitindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus nem sempre é bem aceita, porque a palavra de Deus muitas vezes entra em confronto com os nossos interesses, com a nossa forma de viver. E Jesus manda uma mensagem muito irônica e muito violenta para Herodes, dizendo: "Ide dizer àquela raposa". Os fariseus avisaram-no que Herodes queria matá-lo. "Ide dizer àquela raposa que eu continuarei pregando a palavra do reino de Deus, continuarei curando os enfermos e continuarei expulsando os demônios, mas que ele fique tranquilo porque eu estou indo para Jerusalém, já que não convém que um profeta morra fora de Jerusalém". E ele começa a sua caminhada, a sua peregrinação, e antes de chegar a Jerusalém, ele passa por uma pequena aldeia, a aldeia de Betânia, onde ele tem amigos. Ele tem uma família muito querida, Lázaro, Marta e Maria. Essa família não se cita os nomes de seus pais, talvez os pais tenham morrido, mas ele é muito bem recebido por eles. Inclusive Jesus havia ressuscitado Lázaro, de maneira que ele é conhecidíssimo em Betânia e muito bem aceito. Quando ele chega a Betânia, Simão, que sofria de Hansen, que sofria de lepra, convida-o e dá uma festa, um banquete em sua homenagem. É nesse banquete que ele é ungido por Maria de Betânia, irmã de Lázaro, irmã de Marta, com um nardo puro, com aquele óleo precioso, aquele perfume caríssimo, onde Maria é desprezada por Judas, que a acusa de estar desperdiçando uma preciosidade que poderia ter sido vendida por 300 denários e esse dinheiro entregue aos pobres. Na verdade, Judas era o tesoureiro do grupo e todo o dinheiro arrecadado passava pela bolsa que ele mantinha junto a si, e Judas lançava a mão desse dinheiro indevidamente. Corrompia-se Judas, roubando do próprio grupo ao qual pertencia, roubando o próprio Jesus. Jesus não basta, diz a Judas que aquilo é um absurdo, que Maria havia ungido ele, preparando para o seu sepultamento, e que os pobres, Judas, e vocês, demais discípulos, sempre estarão com vocês, e vocês terão ocasião e oportunidade de defender os interesses e os direitos dos pobres. Mas essa mulher fez algo muito importante. Ela me ungiu para o meu sepultamento. E onde quer que seja pregado o reino de Deus, essa mulher será lembrada pelo que ela fez. Judas, constrangido, envergonhado, aborrecido, porque tinha sido desmascarado por Jesus nesse mesmo dia, vai adiante do grupo procurar os sacerdotes no templo para tratar de como e quanto ele poderia receber vendendo o seu mestre. Jesus sai então de Betânia após alguns dias e vai em direção a Jerusalém. Só que Betfagé é uma outra aldeia muito próxima, e as duas aldeias ficam bem perto do Monte das Oliveiras. Um pouco alto, ainda na encosta, as duas, tanto Betânia quanto Betfagé. E Jesus, ao se aproximar de Betfagé, lembremos-nos que as duas distam de Jerusalém apenas 3 quilômetros, e estavam indo a pé. Jesus dá ordem aos seus discípulos que entrem em Betfagé, e ali eles encontrariam um jumentinho, e que trouxessem esse jumentinho, que se por acaso alguém perguntasse por que estavam levando um jumentinho que não pertencia a eles, que eles respondessem: o Senhor necessita desse jumentinho para ser transportado.
Acontece que, desde que nós lemos isso desde a nossa infância, não entendemos como é que os discípulos dizem: o Senhor precisa, e imediatamente o proprietário do jumentinho permite que ele seja usado. É que Jesus é bastante conhecido nessa região, pelo milagre da restauração da vida de Lázaro. Aquela notícia correu pelas duas aldeias e Jesus é muito bem recebido. E, portanto, quando os discípulos dizem que Jesus está precisando do jumentinho, imediatamente o dono do jumentinho libera para que ele use. O animal é trazido até a presença de Jesus, os discípulos tiram as suas capas, colocam sobre o jumento, preparando, adornando o jumento para que ele pareça um pouco mais agradável na sua aparência, ajudam Jesus a montar sobre o jumento e Jesus sai caminhando. Essa é a realização de uma profecia, a profecia de Zacarias. O profeta Zacarias, muitos anos antes, escreve um texto que diz: eis aí, Sião, eis aí, Jerusalém, que vem o teu rei montado no jumentinho, cria de uma jumenta, sobre o qual jamais alguém montou. Jesus, então, vai sobre esse jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias, e se aproxima de Jerusalém. Bem perto de Jerusalém, ao povo, vendo aquele séquito se aproximando, vem juntar-se. E com eles também fariseus, homens da religião, já conheciam o rabi, já conheciam o rabino, conheciam o mestre Jesus, e se aproximaram para tentar entender o que se passava naquele instante. Jesus, então, no seu trote manso, aproximando-se, ouve que os discípulos espontaneamente começam a cantar o Salmo 118. E diz: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Esse é o Salmo 118. Eles não estão proclamando, eles não estão lendo, eles não estão falando, eles estão cantando. Os salmos eram cantados pelos levitas. E o Salmo 118 diz exatamente isso. Hosana significa salva já. Salva já. E no Salmo 118 está escrito não Hosana, mas está escrito a expressão: ó, salva-nos, Senhor. E mais depois de algumas palavras vem a frase: bendito o que vem em nome do Senhor. Esse é um salmo que aponta para a chegada do Messias. Esse é um salmo que seria lido apenas na hora que o Messias se aproximasse de Jerusalém. Os fariseus sabiam disso e se aborrecem com isso. E no meio da multidão chegam até Jesus e diz: mestre, ordena que teus discípulos se calem, porque isso é uma blasfêmia, isso é uma heresia. Esse é um salmo para o Messias. Jesus disse: se eu ordenar aos meus discípulos que se calem, as pedras do caminho é que clamarão esse salmo, porque a verdade, a realidade chegou. Os discípulos e mais o povo que ali estavam rompem pedaços das árvores, os galhos das árvores, das palmeiras que ali estavam próximas, e agitam os ramos e continuam a louvar a Deus, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Essa é a origem do Domingo de Ramos. Agora pensem bem comigo, irmãos. Pouquíssimos dias antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um homem havia dado uma festa de alegria pela presença do Mestre. Simão, o leproso, junto com Lázaro, com Marta, com Maria e mais o povo de Betânia, alegraram-se com a presença de Jesus. Pouquíssimos dias depois, o Senhor Jesus é entregue e levado para o cárcere e imediatamente conduzido ao Calvário para o seu sacrifício. Como as coisas correm de forma espantosamente a nos chocar o coração. Quantos de nós não conseguem entender como Jesus, no meio de uma festa, ungido com Maria, uma alegria tremenda, muita satisfação com a presença dele, dias depois ele está na cruz morrendo.
Porque pelo crime de pregar o Evangelho da redenção, pelo crime de pregar que o reino de Deus era chegado até os homens, pelo crime de pregar que os homens são irmãos, todos irmãos, independente de sua raça, de sua cor, de sua origem, pelo crime de chamarmos a pensar e a repensar a vida que estamos levando. Ele é pregado na cruz para que se cale, porque a verdade de Deus dói fundo no coração do homem que não quer ouvir o que Deus tem a lhe dizer. Lembremos-nos nesses dias de Páscoa, que estamos comemorando, a data mais importante da cristandade, período mais importante da cristandade. Lembremos-nos que o Senhor Jesus veio nos trazer uma frase, uma palavra, uma mensagem muito clara. O reino de Deus é chegado a nós. Vocês são cidadãos de um reino que o mundo não conhece, mas que vocês estão recebendo de mim agora, da parte de Deus. Tomem posse desse reino. Vivam uma vida que agrade a Deus. Mudem de vida. Regenerem os seus corações. Permita que o Espírito Santo modifique a sua alma. Vivam com integridade. Vivam com dignidade. Vivam na presença de Deus sem nenhum medo. Porque Deus vos acolherá como filhos amados. Mudem de vida. E diga: salva já, Senhor, a mim. Salva já, Senhor, a minha família. Salva já, Senhor, os meus amigos. Hosana, Hosana, Senhor, salva já. Porque eu quero mudar de vida. Eu quero ter uma nova chance. Eu quero um novo recomeço. Eu quero ser cidadão desse reino. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus nos traz na Páscoa. E é isso que nós vamos viver a partir de agora. Um novo recomeço. Uma nova chance. As velhas coisas se passaram. Tudo se faz novo. O velho homem morreu. Eis agora a nova criação. A nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos guarde.